Relato 1. Meu nome é André. Sou perito criminal há anos. Durante minha carreira já vi coisas que fariam qualquer um perder o apetite por dias. Mas vou ser sincero, aquele caso do apartamento me fez questionar coisas que a ciência não explica. Eu lembro como se fosse ontem, porque foi no meio de um domingo, dia em que normalmente eu só espero o próximo plantão. Recebi a ligação no fim da tarde. Um corpo havia sido encontrado em um pequeno apartamento no centro da cidade. Nada de muito fora do comum no início. Quando cheguei, o síndico e um policial civil já estavam na porta. O cheiro era o de sempre, um misto de podridão e umidade que fica impregnado na memória. O que me chamou a atenção, logo de cara, foi o silêncio. Não era só o fato de o apartamento estar vazio. Era um tipo de silêncio estranho, como se o lugar estivesse contido, sabe? A sala estava em desordem, mas nada gritante. Almofadas fora do lugar, alguns móveis com marcas de arrastão, e o copo quebrado no chão ao lado do sofá. Fiz uma anotação mental, mas nem parei muito tempo ali porque o pior estava no quarto. Assim que entrei, meu olhar foi direto para debaixo da cama. Era ali que o corpo estava. Uma jovem mulher, vestida com um short jeans e uma camiseta branca. Mas o rosto dela... Olha, eu já vi corpos em decomposição antes, mas nunca daquele jeito. A pele do rosto estava no que a gente chama de estágio esquelético. Praticamente só ossos. Isso geralmente só acontece depois de meses da morte. Só que o restante do corpo contava outra história. As pernas dela estavam dobradas, cruzadas de uma maneira que parecia quase proposital, como se alguém tivesse colocado assim. E o restante do corpo? Bom, estava no segundo estágio de putrefação, o período que chamamos de enfisematoso ou gasoso. É quando o corpo começa a inchar por causa dos gases acumulados na decomposição. O abdômen estava tenso e a pele cheia de bolhas escuras. Era como se duas temporalidades diferentes tivessem agido sobre o mesmo cadáver. Aquilo não fazia o menor sentido. Passei uma mão na nuca, tentando processar. Não havia sinais evidentes de violência no corpo, nenhum corte profundo, nem marcas de asfixia. A cena parecia limpa demais para o que eu estava vendo. Continuei o protocolo. Revirei cada canto do apartamento. Armários, gavetas, banheiro. Procurei algo que pudesse explicar aquela discrepância. Usei luminol para detectar vestígios de sangue, mas não apareceu absolutamente nada. Era como se o lugar tivesse sido cuidadosamente limpo. Antes de terminar, chamei a equipe para remover o corpo. Foi nesse momento que as coisas começaram a sair dos trilhos. Quando o corpo já estava na maca e nos preparávamos para levá-lo ao elevador, as luzes começaram a piscar. Tudo bem, prédios antigos têm problemas elétricos, pensei. Instantes depois de entrarmos no elevador, a energia caiu de vez e ficamos presos no andar por cerca de 5 minutos. Coincidência? Talvez. Mas ali, naquele momento, começou uma sensação que me acompanharia por muito tempo. Entendido. Vou ajustar o texto para corrigir esses pontos e evitar incoerências. Segue a versão revisada. Confesso que tudo aquilo me deixou incomodado, mas tentei ignorar. Quando a energia voltou, descemos com o corpo até o andar térreo, onde seria transportado para o IML. Enquanto eu revisitava mentalmente tudo o que havia observado na cena. Mesmo assim, a discrepância nos estágios de decomposição parecia desafiar o tempo. No dia seguinte, já na delegacia, me sentei para organizar o relatório. Com as fotos em mãos, fiquei analisando o caso. Ampliei a imagem do rosto, depois das pernas cruzadas. Tudo parecia proposital, como se a posição dela contasse uma história que eu não conseguia entender. Tentei deixar de lado e me concentrar no que era concreto. Pouco tempo depois, o telefone tocou. Era o legista do IML. Ele havia terminado o relatório preliminar. A voz dele estava firme, mas carregava um tom que me deixou inquieto. André, a análise inicial não encontrou nada. Nem veneno, nem sedativos. A jovem estava biologicamente saudável antes de morrer. A causa da morte ainda é inconclusiva. Aquilo me deixou ainda mais intrigado. Se o corpo não tinha sinais claros de violência ou intoxicação, o que teria causado a morte dela?
Decidi voltar ao apartamento no fim da tarde. Havia a possibilidade de que algum detalhe tivesse passado despercebido. Cheguei por volta das 6 horas, e o síndico, que era um senhor simpático, estava na portaria. Assim que expliquei meu motivo, ele hesitou. "Você vai voltar lá?" Ele perguntou, ajustando os óculos com as mãos trêmulas. "Preciso verificar mais algumas coisas", respondi. "Por quê?" "O pessoal está comentando. Depois que levaram o corpo, os vizinhos ouviram passos no apartamento, madrugada adentro. Disseram que parecia alguém andando de um lado para o outro. Mas o lugar estava vazio, né?" Aquilo me deixou desconfortável, mas tentei não demonstrar. Agradeci a informação e subi. Assim que entrei no apartamento, uma sensação incômoda tomou conta de mim. Era como se o ar estivesse mais denso, mais pesado. Borrifei luminol de novo, apagando as luzes e checando os cômodos. Nada apareceu. Mas quando cheguei à cozinha, notei algo estranho no chão. Um rastro circular, como se algo pesado tivesse sido arrastado várias vezes no mesmo lugar. Passei a lanterna sobre a marca, tentando identificar o que poderia ser, mas não conseguia encontrar explicação. Foi então que ouvi um som baixo, contínuo, vindo do quarto. Era um arrastar lento que parecia preencher todo o ambiente. Caminhei até o corredor, tentando não deixar a ansiedade me dominar. Entrei no quarto e tudo estava do mesmo jeito que eu havia deixado. Mas o som continuava. Me ajoelhei ao lado da cama e apontei a lanterna para baixo. Nada. Absolutamente nada. Fechei a maleta às pressas e saí. Quando cheguei ao elevador, as luzes piscavam, e a sensação de que algo ou alguém estava muito próximo era quase insuportável. Quando a porta finalmente abriu, saí sem olhar para trás. Depois daquela segunda visita ao apartamento, comecei a sentir que algo havia mudado em mim. Não era apenas a estranheza do caso ou as circunstâncias incomuns. Era como se o apartamento tivesse deixado uma marca, algo que eu não conseguia identificar. 2 dias depois, enquanto assistia à TV no quarto, senti uma sensação estranha. Em seguida, comecei a perceber um peso sobre os ombros. Tentei ignorar, mas meu cachorro não deixou. Ele começou a latir incessantemente para a porta do quarto. "Quieto, Tobias!" Gritei sem tirar os olhos da TV. Mas ele não parou. Olhei para a porta e, por um instante, juro que vi algo. Era como a silhueta de uma mulher, mas desfocada, como uma imagem projetada num vidro sujo. O coração disparou e minha garganta secou. Mas antes que eu pudesse me mexer, a figura desapareceu. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era o legista. Ele parecia hesitante. "André, conseguimos finalizar o laudo. A causa da morte não pode ser definida. O laudo será registrado como inconclusivo, uma vez que não encontramos nada que justificasse a morte daquela jovem. Decidi avisá-lo porque achei que você gostaria de saber antecipadamente." Agradeci e desliguei o telefone. Sentei-me, tentando entender tudo aquilo. Era algo intrigante, pois mesmo com toda a ciência e os avanços das técnicas e procedimentos nos últimos anos, estávamos diante de algo que desafiava qualquer explicação. Depois de semanas de investigação, o caso foi arquivado. Não havia suspeitos nem como determinar como ou por que aquela jovem havia falecido. Nada explicava aquela situação incomum. Não voltei a ver vultos em casa, e Tobias também não latiu mais para o vazio. Acho que o que quer que fosse aquilo, seguiu seu caminho. Relato 2. Olha, eu confesso que hesitei muito antes de escrever isso. Não é todo dia que um policial militar com mais de 10 anos de farda decide compartilhar algo tão fora do normal. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Mas uma coisa eu sei. Não foi uma ocorrência comum. Eu não vou mencionar meu nome nem o nome da cidade, por motivos óbvios. Ainda estou na ativa, e esse tipo de história pode acabar virando fofoca, ou pior, prejudicando os envolvidos. Era uma noite tranquila, daquelas que a gente só escuta o barulho do vento passando pelas árvores e o latido distante de algum cachorro. Eu e meu parceiro fazíamos o patrulhamento de rotina. A área era conhecida, ruas estreitas, casas simples e, no fim da avenida, o cemitério.
Era o tipo de bairro onde a calmaria esconde os problemas, sabe? De repente, do nada, uma mulher apareceu correndo em nossa direção. Eu lembro até hoje da expressão dela. Pânico puro. O rosto marcado por um hematoma no olho direito e a roupa simples meio suja de terra. Ela quase se jogou na frente da viatura. Paramos imediatamente, e eu desci para entender o que estava acontecendo. Me ajuda, pelo amor de Deus. Ele vai me matar, disse ela sem fôlego, as mãos tremendo enquanto apontava para uma direção. Eu e meu parceiro trocamos aquele olhar que só quem trabalha junto há muito tempo entende. Algo estava errado. Perguntamos o nome dela e o que tinha acontecido. Ela disse que o marido a tinha agredido e que tinha conseguido fugir de casa. Indicou o endereço, e eu anotei no meu bloco. Ela estava tão nervosa que mal conseguia falar direito, mas deu para entender que a situação era grave. Antes de mais nada, acionamos a central para comunicar a ocorrência e seguimos na direção que ela apontou. Meu parceiro dirigia rápido, mas com cuidado. Enquanto isso, eu olhava pelo retrovisor, tentando entender como aquela mulher estava tão desesperada. Foi então que o rádio da viatura estalou. Central chamando ocorrência de violência doméstica na rua indicada. Vizinhos relataram gritos. Solicito equipe no local. Eu gelei. Era o mesmo endereço que a mulher tinha dado. Olhei para trás e foi aí que notei. Ela não estava mais lá. Cadê a mulher? Perguntei tentando manter a calma. Meu parceiro deu uma olhada rápida pelo espelho, depois virou a cabeça para o banco traseiro. Estava vazio. Ele freou o carro de repente. Como assim? Cadê a mulher? Ela estava aqui agora. Descemos da viatura, olhamos ao redor, chamamos por ela. Nada. Era como se nunca tivesse existido. O banco de trás estava intacto, sem sinal de que alguém tivesse sequer encostado ali. Fomos direto para o endereço, agora mais desconfiados do que nunca. Eu tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez ela tivesse fugido enquanto a gente não prestava atenção. Mas como? A gente não ficou parado tempo suficiente para isso. Quando chegamos no local, a cena já era de arrepiar. Um homem ensanguentado sentado no portão, com um olhar vazio que parecia atravessar a gente. Quando descemos da viatura, aquele homem estava lá, sentado no portão. O sangue em suas mãos e roupas parecia fresco, mas ele não reagia à nossa presença. Era como se estivéssemos invisíveis para ele. Troquei um olhar rápido com meu parceiro, e ele me respondeu com um movimento de cabeça que dizia: "Vamos com calma." Polícia militar, senhor," anunciei, tentando chamar a atenção dele. "Tá tudo bem? O senhor consegue me ouvir?" Ele levantou o rosto devagar, os olhos vazios como se estivesse em outro mundo. Não disse uma palavra, nem tentou se mexer. Foi quando percebi que o sangue não era dele. Naquele instante dei voz de prisão por precaução. Não podíamos correr riscos, e tudo indicava que ele estava envolvido em algo sério. Meu parceiro rapidamente algemou o homem e o manteve sob vigilância, enquanto eu seguia para dentro da casa para verificar a situação. A porta da frente estava aberta, o que só aumentava o alerta. Respirei fundo antes de entrar, tentando preparar a mente para o que pudesse encontrar. O silêncio dentro da casa era absoluto, cortado apenas pelo som das sirenes ao longe. Ao chegar à cozinha, eu a encontrei. A mulher que tinha nos parado minutos antes. Deitada no chão frio, os ferimentos no corpo dela eram graves, mas havia sinais de que ainda estava viva. A respiração era fraca, quase imperceptível, e os olhos estavam fechados. O rosto, com o mesmo hematoma no olho direito, agora parecia ainda mais inchado. Meu treinamento me obrigava a manter o foco, mas era difícil ignorar o absurdo da situação. Como ela podia estar ali, naquele estado, se tínhamos acabado de vê-la minutos atrás, em condições completamente diferentes? "Tá viva?" Gritei para o meu parceiro pela porta aberta. Ele acionou o socorro pelo rádio imediatamente, pedindo prioridade máxima. Eu me abaixei ao lado dela, tentando identificar a gravidade dos ferimentos. Não havia muito que eu pudesse fazer além de garantir que ela não se mexesse até que a ambulância chegasse. Enquanto aguardávamos, a tensão só aumentava.
Na cozinha, as marcas de luta eram evidentes. Uma cadeira virada, rastros de sangue no chão e até marcas na parede, como se algo ou alguém tivesse sido empurrado com força. Uma faca ensanguentada estava caída ao lado dela. Naquele momento, tudo indicava que se tratava de um caso de violência doméstica, com tentativa de homicídio. O socorro chegou mais rápido do que esperávamos. Os paramédicos confirmaram que ela tinha perdido muito sangue, mas ainda estava viva, contra todas as probabilidades. Fizeram os procedimentos iniciais ali mesmo e a levaram às pressas para o hospital. Enquanto isso, o marido continuava apresentando um comportamento atípico. Nem resistiu, nem falou nada quando foi colocado na gaiola da viatura. O olhar dele era de um vazio absoluto, como se a alma tivesse saído do corpo. Meu parceiro parecia inquieto. "Tem alguma coisa ali dentro?" murmurou, sem tirar os olhos da janela da cozinha. Olhei, mas não vi nada. Apenas o reflexo das luzes vermelhas e azuis piscando no vidro. Decidi não insistir no assunto, mas o rosto dele mostrava que algo o incomodava profundamente. Levamos o suspeito para a delegacia, mas o peso daquela noite já nos acompanhava. O silêncio entre nós era mais barulhento do que qualquer palavra que pudéssemos dizer. Nenhum dos dois sabia como explicar o que tínhamos presenciado. Seguimos em frente com os procedimentos naquela noite, mas havia um incômodo que nenhum de nós conseguia ignorar. Tudo parecia estranho demais. Na delegacia, o suspeito foi levado para o interrogatório. Ele não estava agitado e o que dizia não fazia sentido. Balbuciava frases desconexas, sem conseguir formar uma linha de pensamento clara. Ainda assim, as evidências contra ele eram fortes. O sangue em suas roupas, a cena do crime e o histórico de brigas com a esposa, confirmado por vizinhos. Tudo indicava que ele era o responsável por aquela tentativa de homicídio terrível. Já a vítima, soubemos que foi submetida a uma cirurgia de emergência. Os médicos fizeram o possível para estabilizá-la. Na semana seguinte, recebemos a notícia de que, apesar das múltiplas lesões e ferimentos graves, o quadro dela era estável. Ela estava se recuperando, algo que parecia quase um milagre, considerando o que vimos naquela cozinha. Na minha cabeça, e na de todos os envolvidos, o caso parecia simples e óbvio. Mas precisávamos do depoimento da vítima para prosseguir formalmente. O suspeito não colaborava, e suas respostas desconexas apenas reforçavam a necessidade de ouvir a versão dela. O que não saía da minha cabeça era outra coisa. Como aparentemente a vítima poderia ter pedido ajuda para nós naquela noite? Será que era o espírito dela? Mas como, se ela ainda estava viva quando a encontramos na cozinha? Com o avançar das investigações, começamos a coletar depoimentos, incluindo o da própria vítima, que já estava prestes a receber alta do hospital. Durante o relato, ela parecia hesitante, mas confirmou que tentou fugir naquela noite e que se lembrava de pedir ajuda. Disse que conseguiu escapar por um instante, mas que depois tudo ficou confuso, como se estivesse em um sonho. O relatório oficial não fazia menção a isso, é claro. Como você explicaria algo assim em um documento policial? Pessoa desconhecida, possivelmente a vítima, apareceu e desapareceu antes de chegarmos à ocorrência? Ninguém levaria isso a sério, nem mesmo nós, se não tivéssemos vivido aquilo. Com o caso formalmente encerrado, o agressor foi indiciado e condenado, enquanto a vítima iniciou o processo de reabilitação física e emocional. Ainda assim, as perguntas continuavam. Na minha mente, a cena da mulher correndo desesperada na direção da viatura era vívida demais para ser apenas fruto do acaso ou da confusão do momento. Eu gostaria de dizer que essa foi a única vez que algo assim aconteceu, mas a verdade é que a vida na polícia tem desses momentos. Você vê coisas que não pode explicar, coisas que te fazem questionar tudo o que sabe sobre a realidade. Decidi compartilhar essa história porque foi algo muito intrigante para mim. Não sei se foi um aviso, uma intervenção divina ou apenas algo que nunca conseguiremos compreender. Só sei que até hoje aquela noite ainda me acompanha e eu não espero encontrar respostas racionais para isso. Relato 3.
Servir na rota é uma missão para quem entende a responsabilidade que vem junto com a farda. Na época, eu já tinha mais de 15 anos de serviço e um respeito profundo pelos protocolos e pela hierarquia. Sempre acreditei que manter a cabeça no lugar e o foco no dever era o que nos fazia sobreviver nessa linha de frente. Mas naquela noite, no final da década de 90, percebi que nem sempre as coisas funcionam de forma tão simples. A sede da rota, no Quartel da Luz, era um lugar carregado de história. Construído em 1892 por Ramos de Azevedo, o prédio era imponente. Tinha aquelas janelas altas, arcos de tijolos, e a fachada lembrava uma fortaleza medieval. Por dentro, não era diferente. Os corredores extensos, o piso de madeira antiga que rangia ao menor passo e os alojamentos modestos mais funcionais. O que pouca gente sabia era que o prédio tinha túneis subterrâneos, uma herança de outros tempos, quando a segurança e a comunicação precisavam de rotas alternativas. A maioria deles já não era usada, alguns até haviam sido lacrados, mas as histórias circulavam. Diziam que os túneis foram palco de movimentações importantes durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Naquela noite, estava de plantão. Depois de algumas horas intensas, aproveitei meu tempo de descanso e fui para os alojamentos. O silêncio era absoluto, interrompido só pelo som de algum colega virando na cama. Foi então que ouvi passos. Não de leve, mas passos firmes, como botas pesadas tocando o piso. Levantei devagar e fui até a porta do alojamento. No corredor, nada. Mas o som continuava, descendo as escadas. Caminhei até o topo dos degraus e foi quando vi. Era uma figura. Estava vestida com um uniforme antigo, algo que eu só tinha visto em fotos de soldados da época da Revolução. Ele descia com calma, degrau por degrau, sem pressa, sem hesitar. "Quem é você?" Minha voz cortou o silêncio, mas ele não respondeu. Continuou descendo como se eu não estivesse ali. Intrigado e desconfiado, decidi segui-lo. Quando cheguei ao final da escada, vi a porta que levava ao porão ligeiramente aberta. Por ali começavam os antigos túneis do prédio. O porão do Quartel da Luz sempre teve um ar diferente. Era frio, úmido e parecia carregar o peso de tudo o que já tinha acontecido ali. Não era um lugar que frequentávamos, mesmo durante as rondas. Sempre ficava fechado, e só se entrava quando realmente necessário. Mas naquela noite parecia que algo me chamava para dentro. Com a lanterna em mãos, empurrei-a devagar, revelando a entrada escura e estreita. Os túneis eram feitos de tijolos antigos, com marcas de umidade descendo pelas paredes. O som dos meus próprios passos ecoava, criando uma sensação de que não estava sozinho ali. A figura que eu seguia estava à frente, iluminada apenas pela luz fraca da lanterna. Parecia se mover com uma determinação estranha, como se soubesse exatamente para onde ia. Continuei seguindo, atento a qualquer som ou movimento. Mas tudo que eu ouvia era o eco da minha própria respiração. Conforme avançava, a sensação de estar em um lugar onde o passado ainda estava vivo se tornava mais intensa. Comecei a lembrar das histórias que os mais antigos contavam. Diziam que durante a Revolução de 1924, esses túneis foram usados para transportar soldados e esconder armamentos. Alguns até afirmavam que oficiais feridos eram levados para cá e que nem todos saíam vivos. Nunca acreditei muito nessas coisas, mas naquela noite tudo parecia fazer sentido. A figura continuava a caminhar sem se apressar, sem olhar para trás. Quando ela parou, estávamos em um ponto onde o túnel terminava em uma parede de tijolos. Foi aí que aconteceu algo que eu não consigo esquecer. Sem hesitar, o homem atravessou a parede. Não empurrou, não escalou, simplesmente passou por ela como se não estivesse lá. Fiquei parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Por um instante pensei que era algum truque ou ilusão. Me aproximei devagar, passando a mão na parede, batendo nos tijolos. Era sólida, fria, tão real quanto tudo à minha volta. A lanterna começou a piscar, e eu senti um desconforto que nunca tinha experimentado antes.
Não era medo exatamente, mas uma sensação de que eu estava onde não devia. Olhei em volta, procurando qualquer pista do que poderia ter acontecido, mas o túnel estava vazio. Só eu, os tijolos velhos e o silêncio absoluto. Decidi voltar. Enquanto caminhava de volta para o porão, meu pensamento girava em torno do que eu tinha visto. Será que era real? Ou era o cansaço da noite me pregando peças? Não sabia, e naquele momento, não queria saber. Quando finalmente saí do túnel, a porta do porão se fechou com um estrondo, como se tivesse sido empurrada por alguém. Olhei para trás, mas não vi nada. Tranquei a porta e subi as escadas, tentando me convencer de que o que tinha acontecido ali ficaria enterrado para sempre, como os túneis que haviam visto tantas coisas que ninguém mais lembrava. Quando cheguei de volta ao alojamento, não consegui dormir. Meus pensamentos estavam presos àquela figura e à maneira como ela simplesmente atravessou a parede. Por mais que eu tentasse encontrar uma explicação lógica, nada fazia sentido. Mas na rota, não há espaço para fragilidade. O serviço continuava, e o que quer que eu tivesse visto, ficaria guardado comigo. Nos dias seguintes, evitei o porão. As rotinas diárias me ajudaram a manter a mente ocupada, mas vez ou outra, os ecos daquela noite voltavam com força. Comecei a lembrar das histórias que os veteranos contavam, mas agora sob uma nova perspectiva. Eles mencionavam vultos que passavam nos corredores à noite, sons inexplicáveis nos túneis e até mesmo relatos de colegas que juravam ter visto soldados antigos ainda em marcha. Eu não podia ignorar a possibilidade de que o homem que vi era um desses. Um eco do passado que de alguma forma ainda ronda o quartel. Mas também me perguntei se o peso da pressão e das responsabilidades tinha me afetado. Naquele tempo, lidávamos com situações extremas todos os dias. Era possível que minha mente estivesse me traindo? Nunca contei essa história oficialmente. Falar disso seria abrir espaço para perguntas que eu não queria responder, além de comprometer minha credibilidade. Quem acreditaria em um sargento experiente dizendo que viu um soldado fantasma? Seria mais fácil me taxarem de louco do que considerar a possibilidade de que algo sobrenatural aconteceu. O prédio continuou funcionando como sempre, cheio de vida e história. Mas para mim, o quartel da luz nunca mais foi o mesmo. Toda vez que passava pelo corredor do alojamento ou via a porta que dava para o porão, sentia aquele mesmo arrepio da noite em que tudo aconteceu. Hoje, já fora da ativa, me pergunto se fiz bem em guardar essa história só para mim. Talvez alguém mais tenha passado por algo parecido e não teve coragem de falar. Ou talvez eu tenha sido o único a ver o que aconteceu. O que sei é que aquele túnel e aquela parede não eram só parte de uma construção antiga. Ali, naquele pedaço de chão, o passado ainda vive. E como naquela noite, ele pode voltar a se mostrar para quem estiver disposto ou distraído o suficiente para olhar. Relato 4. Olha, vou ser sincero, eu nunca quis ser o tipo de pessoa que conta essas coisas. Sabe, aquelas histórias que todo mundo ouve e dá risada, achando que a gente está inventando ou pior, exagerando. Mas aquela noite de dezembro de 2006, nunca saiu da minha cabeça. Eu trabalhava no turno da noite há uns 2 anos, como policial rodoviário na rodovia Cônego Domênico Rangoni, ali perto do Guarujá. Era um plantão tranquilo, sabe? A madrugada sempre tinha aquele silêncio pesado, quebrado só por um carro ou outro passando em alta velocidade. Naquele dia, eu já estava na metade do turno quando aconteceu. Era pouco depois da 1h da manhã, e eu estava dentro da viatura, estacionado perto da base. Olhava para o asfalto escuro, tentando manter a atenção, quando vi as luzes de um carro vindo rápido, muito rápido. Não deu nem tempo de pensar. Só ouvi o barulho do motor passando por mim, como se o motorista tivesse alguma urgência. Fiz o que tinha que fazer, claro. Liguei o giroflex e acelerei para acompanhar. Foi fácil alcançá-lo, porque apesar da velocidade, o carro não parecia estar tentando fugir. Em menos de 1 quilômetro sinalizei para que encostassem, e eles obedeceram sem resistência.
Quando desci da viatura e me aproximei, vi que era um casal. O motorista parecia ter uns 30 anos, talvez um pouco menos. Tinha uma expressão séria, meio fechada, sabe? Ele não me olhou direito quando eu perguntei: "Algum motivo para pressa, senhor?" Mas ele só balançou a cabeça como quem diz não. A mulher ao lado dele também não falou nada, só olhava para frente, imóvel. Era estranho, mas eu já vi de tudo nesse trabalho. Pensei que talvez eles tivessem brigado ou algo assim. Peguei os documentos e voltei para a viatura para verificar. Tudo estava em ordem. Fiz o que tinha que fazer. Registrei a multa por excesso de velocidade e devolvi os papéis. Entreguei o auto de infração ao motorista, que pegou sem dizer uma palavra. "Dirija com cuidado, tá bom?" Eu disse, tentando amenizar o clima. Ele só acenou com a cabeça e seguiu viagem. A viatura ficou parada na lateral da rodovia por uns segundos, enquanto eu olhava as luzes traseiras do carro se afastando até desaparecerem na escuridão. Achei tudo aquilo meio estranho, mas segui com meu trabalho. As horas passaram devagar, e o turno finalmente terminou às 6 horas da manhã. Quando voltei para a base, no vestiário encontrei um dos colegas, que parecia ansioso. Ele me perguntou logo de cara: "Você ficou sabendo do acidente dessa madrugada, né?" Fiquei confuso. "Que acidente, cabo?" Perguntei intrigado. Então o cabo explicou que, por volta da meia-noite, um carro com as mesmas características que eu havia multado naquela madrugada tinha sofrido um acidente grave na interligação com a Imigrantes. Ele mencionou que quando os paramédicos chegaram no local, o casal já estavam em óbito. O mais impressionante foi a descrição que o cabo deu sobre o casal. Pareciam ser as mesmas pessoas que eu vi no veículo. Permaneci em silêncio. Não iria mencionar o ocorrido, ao menos não naquele momento. A coincidência era grande demais para ignorar, mas ainda assim algo não batia. O acidente tinha acontecido por volta da 00:30, ou seja, cerca de meia hora antes de eu efetuar a abordagem. Não fazia sentido o mesmo carro ter passado pela minha base depois disso, muito menos com as pessoas vivas dentro. Foi naquele momento que comecei a sentir um frio estranho no estômago. Algo estava muito errado, mas eu ainda não tinha noção do quanto. No dia seguinte, quando cheguei para mais uma noite de plantão, fui chamado direto para a sala do comandante. Ele estava sério, com um relatório na mão, e apontou para que eu me sentasse. "Precisamos falar sobre o que você relatou ontem à noite." Ele começou indo direto ao ponto. "O acidente na Imigrantes envolveu um carro idêntico ao que você multou, mas o problema é que isso aconteceu antes da 1 da manhã. A confusão na minha cabeça só aumentou. Sabia exatamente o que tinha feito. Parei o carro, conferi os documentos, emiti a multa. Tudo estava nítido na minha memória. "O senhor está sugerindo que foi o mesmo carro?" Perguntei, tentando esconder o nervosismo. O comandante balançou a cabeça e explicou que tinham revisado as câmeras de segurança do posto. Elas mostravam o veículo passando exatamente no horário que eu mencionei, mas com um detalhe perturbador. As imagens estavam distorcidas, como se tivessem sofrido algum tipo de interferência. Oficialmente, a multa foi cancelada. Não há explicação plausível para o que aconteceu, e o caso será tratado como um erro de registro. Mas extraoficialmente? Ele parou, me encarando como se quisesse que eu tirasse minhas próprias conclusões. Saí da sala com um peso no peito. Não consegui me concentrar no resto do turno. Fiquei revivendo a cena. O carro passando a toda velocidade, o semblante fechado do motorista, o silêncio desconfortável da mulher ao lado dele. Algo naquela abordagem parecia diferente agora, como se um detalhe importante estivesse escapando à minha percepção. Mencionei o ocorrido a um dos colegas, que respondeu com algo que só aumentou meu desconforto. Já ouvi falar de histórias parecidas nessa região, coisas que ninguém explica direito. Histórias. Era a última coisa que eu precisava ouvir. Voltei para casa naquela manhã com mais dúvidas do que respostas. Era como se, quanto mais eu pensasse no assunto, mais a realidade ao meu redor ficasse nebulosa. E a ideia de que algo fora do comum poderia ter acontecido começou a se firmar na minha mente, ainda que eu relutasse em aceitá-la. As semanas seguintes passaram devagar.
Mas o que aconteceu naquela noite continuava a martelar na minha mente. A rotina na rodovia seguiu normal, como se nada tivesse acontecido. Mas para mim era impossível ignorar o peso daquela experiência. Tentei não pensar mais sobre o assunto, mas as perguntas sempre voltavam. O que realmente tinha acontecido? Como aquele casal estava lá depois de um acidente que oficialmente havia acontecido antes da minha abordagem? E aquelas imagens distorcidas das câmeras? Aquilo me dava arrepios só de lembrar. Um dia, enquanto organizava papéis na base, me deparei com uma cópia do relatório do acidente. Não devia ter lido, mas a curiosidade foi mais forte. Lá estavam descritos os detalhes: o local do impacto, os danos ao veículo e, o que me deixou gelado, as características do casal. Tudo batia: a descrição do motorista, da mulher, até mesmo as roupas que eles usavam na noite em que os abordei. Lembrei do olhar vazio do homem, da postura rígida da mulher. Na hora eu tinha achado estranho, mas o contexto fazia tudo parecer ainda mais perturbador. Alguns dias depois, ouvi comentários na base sobre o técnico que havia revisado as imagens das câmeras. Inclusive eu mesmo pedi para ver as imagens. A interferência continuava sendo um mistério. Era como se o carro estivesse lá, mas ao mesmo tempo não estivesse. As luzes dos faróis pareciam dançar na gravação, se misturando ao escuro da rodovia de uma forma quase irreal. Mesmo assim, felizmente não fui punido pelo ocorrido, e oficialmente o incidente foi enterrado. O comando encerrou o assunto com a justificativa de erro técnico e inconsistência de registros. A multa nunca foi registrada no sistema, e a história do casal foi apenas mais um acidente fatal para as estatísticas da rodovia. Às vezes, me pergunto se eles estavam tentando me avisar de alguma coisa naquela noite, ou se talvez só queriam seguir viagem uma última vez. Até hoje ainda me pergunto sobre o que aconteceu naquela noite. Você pode até não acreditar e sinceramente não importa que me achem louco ou que façam piada, pois eu sei o que eu vi naquele plantão e para mim aquilo foi real, tão real quanto qualquer outra abordagem. Relato 5. Não vou revelar meu nome por razões óbvias, mas o que vou contar aqui aconteceu comigo numa noite que até hoje eu não consigo explicar. Era uma noite comum na zona rural do município, o tipo de turno em que você espera lidar com briga de vizinho ou animal solto na estrada. Nada demais. Pelo menos era isso que eu achava até o rádio da viatura chiar e a central passar a ocorrência. Moradores de um sítio acionaram a polícia relatando luzes estranhas, figuras pequenas andando no telhado, espiando pelas janelas. Filme de ficção científica? Talvez. Mas para mim, era só mais um chamado. Cheguei lá em menos de 20 minutos. A estrada de terra era uma reta sem fim, cercada por mato de um lado e de outro. Quando estacionei, os donos da casa já estavam na porteira, aflitos. Perguntei sobre as tais luzes, e eles apontaram para o céu. Nada. Nenhuma estrela. "Foi ali, ó! Bem ali!" insistiam. Andei pela propriedade, lanterna na mão, mas tudo parecia em ordem. Sem sinal de invasores, drones ou qualquer outra coisa que pudesse justificar aquela agitação. Antes de sair, dei um último giro em volta da casa. Nada. Agradeci e voltei para a estrada, me convencendo de que era só histeria coletiva ou talvez trote. Mas foi então que aconteceu. Eu estava dirigindo de volta para a delegacia quando vi uma luz parada no meio do caminho. Pensei que fosse um carro com o farol alto. Reduzi, pronto para reclamar com o motorista, mas aí a luz fez algo que nenhum farol faria. Subiu. Isso mesmo. Saiu do chão e começou a flutuar, devagar, como se me provocasse. Eu não pensei duas vezes. Liguei a sirene e acelerei. Não vou negar, parte de mim sabia que aquilo não era normal. Mas como policial, você aprende a não recuar, não importa o que apareça. Quanto mais eu avançava, mais a luz parecia se distanciar. Não piscava, não diminuía, só ia. Depois de uns 2 minutos, o rádio da viatura começou a chiar. Primeiro só uns estalos, depois estática. E do nada, ouvi uma voz distorcida, como se alguém tentasse falar, mas as palavras não faziam sentido. "Central, aqui 2515. Estou na estrada velha seguindo uma luz desconhecida. Pode enviar reforço?"
Tentei dizer, mas só ouvi mais chiado em resposta. A luz, como se ouvisse, desapareceu na escuridão. Suspirei, aliviado, pensando que aquilo tinha acabado. Mas não, porque no instante seguinte ela reapareceu, só que atrás de mim. Pelo retrovisor vi aquela coisa flutuando, imóvel, como se estivesse me observando. E aí o rádio ficou louco de vez. Chiados, vozes, uma sensação estranha no ar, como se o próprio tempo tivesse parado. Parecia um jogo. Quando acelerava, ela sumia. Quando freava, ela reaparecia, sempre atrás. Até que, finalmente, resolvi parar. No meio da estrada. Era um trecho ermo, sem casas, sem luzes, sem nada. Só eu, a viatura e aquela luz. Saí do carro com a arma em punho. Gritei. Quem está aí? Apareça! Nada. A luz pairava quase como uma provocação. Apontei a arma e mirei. Meu dedo coçou no gatilho. Foi quando pensei. O que estou prestes a enfrentar? Dei um passo à frente, sem tirar os olhos daquela luz. Meu coração estava acelerado, mas não era só pelo medo. Era aquela coisa no ar, uma eletricidade invisível, que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Apontei o revólver e gritei de novo. Eu sou policial. Identifique-se ou vou atirar. Não houve resposta. Aquela luz permanecia parada, flutuando, como se me analisasse. Então, num impulso que até hoje não sei explicar, apertei o gatilho. O som do disparo ecoou pela estrada. A luz tremeu, piscou, mas não desapareceu. Pelo contrário, ela começou a se mover. Rápido. Antes que eu pudesse reagir, estava logo acima da viatura, girando e pulsando como se estivesse viva. E aí tudo ficou estranho. O motor do carro desligou sozinho. Os faróis piscaram até apagarem de vez. O rádio, que já estava ruim, agora só fazia um som agudo, irritante, que parecia perfurar meus ouvidos. Guardei a arma e tampei os ouvidos. Mas não adiantava. Aquele som estava dentro da minha cabeça. De repente, a luz se moveu. Não para frente nem para trás. Era como se ela me rodeasse, mas sem sair do lugar. Uma velocidade impossível de acompanhar. E então, ouvi algo. Não uma voz, mas uma presença. Um zumbido profundo, como se o próprio ar estivesse falando. Quem está aí? Gritei, mais por desespero do que por coragem. De repente, a luz parou de girar. Fechei os olhos, esperando sentir algum impacto, mas nada aconteceu. Quando abri os olhos, tudo estava diferente. O céu tinha uma cor estranha, mas não consigo explicar com palavras. A estrada parecia mais estreita, e o silêncio era absoluto. Peguei minha lanterna e iluminei ao redor. Nada de árvores, nada de mato. Só a estrada de terra e uma névoa baixa que não estava lá antes. Eu sabia que algo estava errado, mas não tinha escolha. Precisava sair dali. Entrei na viatura, girei a chave, mas o motor nem tentou ligar. Bati no volante, praguejei. Tentei contato com a central novamente. Central, aqui 2515, responda. Mas o rádio estava mudo. Nem estática, nem ruído. Só silêncio. Foi quando percebi que não estava mais sozinho. No espelho retrovisor, vi algo se movendo. Era uma sombra, pequena, mas ágil, que passou de um lado para o outro. Não tive coragem de sair do carro de novo. Então ouvi passos. Os passos vinham do teto da viatura. Olhei para o lado e vi algo. Alguém? Era pequeno, quase do tamanho de uma criança, mas tinha uma aparência estranha, como se não pertencesse a este mundo. Peguei a arma, mesmo com as mãos tremendo. Mirei na direção daquela criatura, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, senti uma pressão no peito. Não era física, mas parecia me empurrar, me esmagar por dentro. Quando percebi, a luz estava lá novamente, pulsando ainda mais forte agora. E então ela ficou mais intensa, até me envolver tudo ao meu redor. A última coisa que vi foi a estrada desaparecer sob os meus pés. E aí, tudo apagou. Acordei com uma dor insuportável no corpo. Minha cabeça latejava, meus músculos pareciam estar em chamas, e minha boca tinha um gosto estranho, como se eu tivesse mordido uma pilha.
Pisquei os olhos algumas vezes, tentando entender onde estava. Era noite ainda, mas o lugar era completamente diferente de onde eu tinha apagado. Estava deitado no chão áspero, frio, na rua atrás da delegacia. Sim, da delegacia. Minha viatura? Não estava ali. Meu relógio estava parado. Marcava exatamente a hora em que a luz me engoliu. Me levantei com dificuldade, sentindo as pernas bambas. Não tinha ninguém por perto, nenhuma movimentação. O silêncio era inquietante. Entrei pela porta dos fundos da delegacia, tropeçando em cada passo até chegar ao meu posto. Você tá bem? Onde você estava? Foi a primeira coisa que ouvi de colega de plantão. Olhei para ele sem saber o que responder. Onde eu estava? Não sabia. Tentei explicar, mas não conseguia. Após alguns minutos, contei sobre a luz, o rádio, a sombra no teto da viatura. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Senta aqui. Vou chamar ajuda. E antes que eu pudesse protestar, ele já estava no telefone. Em menos de 1 hora eu estava no hospital. O médico parecia confuso. Exposição à radiação foi o diagnóstico. Mas como? Não trabalho com material perigoso. Nunca entrei em uma usina. Nada disso fazia sentido. No turno seguinte, de volta à delegacia, a coisa ficou ainda mais estranha. Minha viatura foi encontrada na estrada, trancada, com a chave no contato, mas sem sinal de mim. Isso foi o que os colegas me contaram. 2 policiais estiveram no local depois de perder contato comigo e me procuraram por horas sem sucesso. E como você apareceu aqui, cara? Perguntou o delegado, visivelmente perturbado. Ninguém te trouxe. Ninguém te viu chegar. Eu queria responder. Queria dizer algo que fizesse sentido. Mas como explicar? A última coisa que eu lembrava era da luz me engolindo. Depois, só o vazio. Os dias seguintes foram estranhos. Não consegui dormir direito. Sonhava com aquela estrada, com o som do rádio, com a sombra no teto. Mas o pior não eram os sonhos. Era o que acontecia enquanto eu estava acordado. Às vezes, as luzes da casa piscavam sem motivo aparente. Outras vezes, meu celular desligava sozinho, mesmo com a bateria cheia. Ainda hoje há momentos em que sinto como se estivesse sendo observado, mesmo estando sozinho. Eu nunca soube ao certo o que aconteceu naquela noite, nem o que era aquela luz. Qual relato mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem,